Já imaginou uma garotinha de cachinhos enfrentando um mundo cheio de meninos teimosos, bruxas malvadas e mistérios hilários? Tudo isso há quase 90 anos. Essa é a Luluzinha, uma personagem que nasceu em um pedaço de papel e acabou conquistando o coração de gerações. Não é só uma menina de vestido vermelho e boina. E aí, pessoal do canal Detolive, se inscreva com o sino ativado. Ela é uma força da natureza, uma traquina esperta que desafia regras e vira o jogo com um sorriso no rosto. E o melhor, a história dela não parou no tempo. De tirinhas em jornais a revistas coloridas, de desenhos animados a versões adolescentes, Luluzinha é mais do que um gibi. É um pedaço da infância de muita gente, um reflexo de como as coisas mudam e, ao mesmo tempo, ficam iguais. Você já parou para pensar como uma ideia simples, rabiscada em 1935, virou um ícone que atravessa décadas? Pois é, tem muito mais por trás desses cachinhos do que você imagina. Vamos mergulhar nessa aventura que mistura risadas, nostalgia e alguns fatos curiosos que vão te surpreender. Primeiro, deixa eu te contar como tudo começou. Era uma vez uma mulher chamada Marjorie Henderson Buell, mais conhecida como Marge. Ela era uma cartunista com talento especial para capturar a essência das crianças. Em 1935, Marge criou Luluzinha para uma tirinha de jornal. Não era para ser algo grandioso, só uma brincadeira de uma página. Mas aquela garotinha de 8 a 10 anos, com seu jeitinho teimoso e esperto, caiu nas graças do público. Ela não era perfeita, nem boazinha o tempo todo. Aprontava, desafiava os meninos do Clube do Bolinha e ainda inventava histórias para acalmar o pestinha do Alvinho. Isso tudo em uma época em que as meninas dos quadrinhos não tinham tanto espaço para brilhar. Luluzinha não só brilhou, como abriu portas. Agora, pensa comigo, o que faz uma personagem durar tanto tempo? Não é só o desenho bonitinho ou as roupas vermelhas. É o que ela representa. Luluzinha é aquela amiga que não desiste, que enfrenta o mundo com criatividade e um toque de travessura. Ela nasceu em uma América que estava mudando rápido. A Grande Depressão ainda pesava, mas os jornais traziam um alívio com suas tirinhas. E lá estava ela, jogando cascas de banana no chão de uma igreja, só para ver o caos acontecer. Isso mesmo, a primeira aparição dela foi uma travessura pura, publicada no jornal The Saturday Evening Post. Quem diria que aquele momento ia virar o ponto de partida para uma história tão grande? Mas não se engane, a jornada de Luluzinha não foi só risadas e flores. Ela enfrentou desafios, mudanças de mãos, de estilos e até de países. Da América do Norte à América do Sul, das tirinhas para as revistas, dos gibis para os desenhos na TV. Cada passo trouxe algo novo. E cada novo capítulo mostrou como ela conseguia se adaptar sem perder o charme. Você já ouviu falar do Clube do Bolinha? Aquele grupo de meninos que não deixava a menina entrar? Pois é, Luluzinha sempre dava um jeito de virar a mesa. E o Bolinha, líder desse clube, virava o melhor amigo rival dela. Essa dinâmica entre os dois é o coração da história. Uma briga de crianças que todo mundo entende, porque quem nunca teve um amigo assim? Vamos falar de datas para você sentir o peso disso tudo. 1935 foi o nascimento. 1945, 10 anos depois, ela ganhou uma revista própria, desenhada por John Stanley. Esse cara pegou a ideia de Marge e transformou em algo ainda maior, com aventuras mais longas e uma turma inteira de personagens. Bolinha, Aninha, Carequinha, Glória, Alvinho, até as bruxas Alceia e Memeia. Cada um com seu jeitinho único, cada um trazendo algo pra mesa. Mas por que eu tô te contando isso tudo logo de cara? Porque a história dela não é só sobre uma personagem. É sobre como uma ideia simples pode crescer, mudar e tocar tanta gente. É sobre o poder das histórias que a gente lê na infância e carrega pro resto da vida. Tem nostalgia nisso, claro, mas tem também um monte de curiosidades que você talvez não saiba. Tipo, sabia que Bolinha já foi detetive chamado Aranha? Ou que as histórias de Luluzinha para Alvinho tinham bruxas que viraram clássicas? Pois é, tem muito pano pra manga aqui. E eu vou te levar por cada pedacinho dessa trajetória, passo a passo, sem inventar nada, só trazendo o que é real e importante. Vamos falar do cenário onde tudo aconteceu, dos desafios que ela enfrentou, das reviravoltas que mudaram o jogo e do que sobrou disso tudo. Vamos conhecer os personagens que fizeram parte dessa turma, as datas que marcaram a história e o impacto que ela deixou. Não é só um gibi, é um pedaço do tempo. Uma garotinha que atravessou quase um século e ainda tem muito para contar. Você vai rir, vai se surpreender, quem sabe, até sentir saudade de um tempo que nem viveu. Tudo isso com fatos, sem firulas, e com aquele jeitinho que só a Luluzinha tem. Agora que você já tá curioso, vamos montar o cenário da Luluzinha. Ela não é só uma personagem solta no mundo. Tem um contexto, um lugar, uma época e uma turma que faz tudo funcionar. Vamos começar pelo básico. Luluzinha, ou Little Lulu no original, nasceu nos Estados Unidos, em 1935. A criadora, Marjorie Henderson Buell, chamada carinhosamente de Marge,
Era uma cartunista que sabia como desenhar crianças de verdade. Não aquelas certinhas e perfeitinhas, mas as que aprontam, brigam e riem. E foi assim que Luluzinha apareceu, em 23 de fevereiro de 1935, numa tirinha do jornal The Saturday Evening Post. A ideia era substituir outro personagem, o Henry, de Carl Anderson. Mas ela fez mais que isso. Conquistou o espaço e ficou. O mundo de 1935 era bem diferente. A Grande Depressão ainda batia forte. As famílias americanas buscavam escapismo em jornais, filmes e rádio. As tirinhas eram um alívio, algo para rir no meio do caos. E Luluzinha trouxe isso. Na estreia, ela jogava cascas de banana no corredor de uma igreja, só para ver os noivos tropeçarem. Era simples, mas genial. Uma menina de 8 a 10 anos, com vestido vermelho, boina combinando e cachinhos pretos, já mostrava quem mandava. Marge desenhou essas tirinhas sozinha até 1945, quando decidiu passar o bastão. Aí entra John Stanley. Em 1945, a personagem ganhou uma revista própria pela Dell Comics, sob licença da Western Publishing. Stanley, junto com o desenhista Irving Tripp, pegou a Luluzinha e deu vida nova. As tirinhas viraram histórias mais longas, com uma turma inteira. Foi nessa fase que os personagens principais se firmaram. Vamos conhecer eles rapidinho, porque são o coração desse universo. Primeiro, a própria Luluzinha, ou Lulu Moppet. Ela tem entre 8 e 10 anos, é teimosa, esperta e adora aprontar. Sempre usa vestido vermelho, boina, calção branco e sapatos caramelo. É ela quem lidera as aventuras, enfrenta os meninos e inventa histórias para Alvinho. Depois, Bolinha França, ou Tubby Tompkins. Ele é o líder do clube dos meninos, que tem o lema Menina Não Entra. Gordinho, com o chapéu de marinheiro, ele vive em pé de guerra com Luluzinha, mas no fundo é o melhor amigo dela. Bolinha também vira o detetive Aranha em algumas histórias, tentando resolver mistérios que, quase sempre, apontam pro pai da Luluzinha como culpado. Tem a Aninha Polegar, ou N.I.N., a melhor amiga de Lulu. Cabelo curto e espetado, ela é parceira nas travessuras e irmã do Carequinha. Carequinha Polegar, ou Igjin, é magrelo, careca e parte do clube do Bolinha. Vive brigando com Aninha, como todo irmão. Glória, ou Glória God, é a menina rica e bonita que Bolinha ama, mas que nem sempre dá bola pra ele. Plínio Raposo, ou Wilbur Van Sob, é o garoto rico e snob que tenta entrar no clube, sem sucesso. E o Alvinho, ou Alvin Jones, é o pestinha que Luluzinha cuida. Ele é levado, desobediente e adora as histórias que ela conta, quase sempre com as bruxas Alceia e Memeia. Essas bruxas, aliás, são um capítulo à parte. Alceia, ou All Witch Azel, e Memeia, ou Little Witch, aparecem nas histórias que Luluzinha inventa para Alvinho. São vilãs atrapalhadas que tentam pegar a pobre menininha, uma versão humilde da própria Lulu. Tem também os pais da Luluzinha, Dona Marta e seu Jorge Palhares, Marta e George Moppet. Além da Dona Marocas, a professora, e seu Miguel, o bedel que caça alunos gazeteiros. A turma da Zona Norte, liderada pelo Zico, é a gangue rival dos meninos. Cada um desses personagens tem seu papel, trazendo vida para o bairro fictício onde tudo acontece. As datas marcam o crescimento desse universo. De 1935 a 1945, foram as tirinhas de Marge. Em 1945, com a revista, o formato explodiu. Nos Estados Unidos, ela durou até 1984, passando por editoras como Gold Key e Whitman Comics. Esse é o cenário. Uma garotinha que começou em tirinhas, ganhou uma turma, revistas, animações e até produtos como brinquedos e álbuns de figurinhas. Um bairro fictício que parece real, cheio de crianças que brigam, riem e crescem juntas. Datas como 1935, 1945 e 1955 são marcos dessa jornada. O impacto. Uma personagem que virou parte da cultura, aqui e lá fora. Agora, vamos ver os desafios que ela enfrentou para chegar até aqui. Todo mundo ama uma boa história, mas nenhuma chega ao topo sem enfrentar problemas. Com Luluzinha, não foi diferente. Ela pode ser esperta e cheia de ideias, mas o caminho dela teve obstáculos grandes, desde a criação até os dias de hoje. Vamos explorar esses desafios, com datas e eventos reais, para entender como ela passou por tudo isso. O primeiro problema veio logo no começo. Em 1935, quando Marge criou Luluzinha, o mundo dos quadrinhos era dominado por homens. Não os personagens, mas os criadores. Mulheres como Marge eram raras. E as personagens femininas? Geralmente eram coadjuvantes, namoradas ou princesas esperando resgate. Luluzinha foi contra isso. Ela não era só uma menina bonitinha. Aprontava, liderava e desafiava os meninos. Mas convencer os editores do The Saturday Evening Post a dar espaço para ela não foi fácil. Marge teve que provar que uma garotinha podia carregar uma tira sozinha. E conseguiu, mas o começo foi uma luta.
Outro desafio veio em 1945. Depois de 10 anos desenhando as tirinhas, Marge decidiu parar. Ela queria focar em outras coisas e licenciou Luluzinha para a Western Publishing. Aí entra John Stanley e Irving Tripp. O problema? Mudar de mãos é sempre arriscado. Stanley tinha que manter o espírito da personagem, mas também trazer algo novo para as revistas da Dell Comics. As tirinhas eram curtas e simples. As revistas pediam histórias mais longas, com mais personagens e tramas. Stanley acertou em cheio, mas não sem esforço. Ele e Tripp trabalharam para criar uma turma inteira, como Bolinha, Aninha e Alvinho, sem perder a essência de Marge. Foi um malabarismo criativo. Nos Estados Unidos, a revista enfrentou concorrência braba. Na década de 1950, os quadrinhos explodiram. Super-heróis como Superman e Batman roubavam a cena. Luluzinha, com suas histórias de bairro, tinha que se destacar no mercado lotado. E teve outro problema em 1954, com o Código dos Quadrinhos. Uma onda de censura veio depois que acusaram os gibis de corromper crianças. Histórias com bruxas, como as de Alceia e Memeia, podiam ser vistas como perigosas. Stanley manteve o humor leve e escapou da tesoura, mas o clima era tenso. A TV trouxe mais um desafio. Em 1995, The Little Lulu Show estreou nos Estados Unidos. O problema? Adaptar gibis para animação é caro e arriscado. O desenho tinha que agradar quem lia os gibis e atrair quem nunca ouviu falar dela. A primeira temporada, com Tracey Ullman dublando Lulu, foi um sucesso. Mas depois, com troca de dubladora e menos episódios, o fôlego diminuiu. Ainda assim, marcou a infância de muita gente, até 2006, quando saiu do ar no Canadá. A versão Luluzinha Teen, de 2009, foi outro desafio gigante. A ideia era trazer a turma como adolescentes, em estilo mangá, para pegar os fãs antigos e os novos. Publicada pela Ediouro, começou bem, mas enfrentou resistência. Alguns leitores não gostaram da mudança radical. Bolinha magro, tocando guitarra, Lulu sem cachinhos. Era um risco. Por fim, tinha a questão dos direitos. Depois de 1984, as marcas de Luluzinha passaram por várias mãos. Hoje, pertencem à Universal Television, via DreamWorks e Classic Media. Isso complicou republicações e novos projetos. Cada editora que tentou, como a Pixel em 2011, teve que negociar licenças caras. E o público? Parte dele ficou no passado, enquanto os mais novos nem conheciam a personagem. Manter Luluzinha viva foi um desafio constante. Esses obstáculos, a luta inicial de Marge, as transições de criadores, a concorrência, a censura, os custos, as adaptações e os direitos, moldaram a trajetória dela. Mas como ela superou isso? É o que vem agora, na reviravolta. Chegamos ao ponto onde a história da Luluzinha vira de cabeça para baixo. Não é invenção, é o que aconteceu de verdade, com datas e momentos que mudaram tudo. Ela enfrentou desafios, mas as reviravoltas mostraram como uma garotinha de cachinhos conseguiu se reinventar e ficar marcada na história. Vamos por partes. A primeira grande virada veio em 1945. Depois de 10 anos nas tirinhas do The Saturday Evening Post, Marge decidiu parar. Podia ser o fim, mas foi o começo de algo maior. A Western Publishing licenciou Luluzinha para Dell Comics, e John Stanley entrou em cena. Ele pegou uma personagem de uma página e transformou em um universo. Em janeiro de 1948, saiu Little Lulu número 1, com Stanley nos roteiros e Irving Tripp nos desenhos. As histórias ganharam profundidade. Bolinha, Aninha, Alvinho e as bruxas Alceia e Memeia viraram estrelas ao lado de Lulu. O clímax. Ela deixou de ser uma tira engraçadinha e virou um gibi de sucesso, rivalizando com os grandes da época. Nos Estados Unidos, outra reviravolta veio na década de 1950. Com a explosão dos super-heróis e o Código dos Quadrinhos em 1954, muitos gibis infantis sumiram. Luluzinha não. Stanley manteve o tom leve e esperto, escapando da censura. Em 1955, as bruxas Alceia e Memeia ganharam destaque, com a estreia de Memeia em Little Lulu número 80. Essas histórias, contadas por Lulu para Alvinho, viraram um trunfo. O público adorava o mix de humor e fantasia. Foi o auge criativo da revista, que durou até 1984 pelas mãos da Gold Key e Whitman Comics. Esses momentos, 1945, 1955, 1995, 2009, foram os clímaxes. Cada um mudou o rumo, levando Luluzinha para novos públicos, novos formatos, novos países. Ela não ficou presa no tempo. Virou revista, desenho, mangá. Superou concorrência, censura e mudanças culturais. Agora, vamos ver o que sobrou disso tudo na conclusão. Mas nem tudo é perfeito. O fim de Luluzinha Teen em 2015 e a falta de projetos novos desde então mostram que o público mudou.
Os gibis clássicos ainda têm fãs, como provam as edições da Pixel em 2011, mas os mais novos não a conhecem tanto. Os direitos, hoje com a Universal, complicam revivals. Ainda assim, ela deixou um legado. É uma personagem que fala de amizade, criatividade e resistência, coisas que não envelhecem. A implicação disso? Luluzinha é um espelho do tempo. Nasceu na depressão, cresceu na era de ouro dos quadrinhos, chegou em outros países na explosão dos gibis, virou desenho na TV e tentou mangá na era digital. Cada fase reflete o que as crianças queriam e o que os adultos lembram. Ela não é só nostalgia. É uma prova de que boas histórias, com personagens reais, atravessam gerações. E aí, galera? Curtiu essa viagem com a Luluzinha? Então deixa seu comentário aí embaixo contando o que achou, se já leu os gibis ou viu o desenho. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos para espalhar essa história incrível. Sua interação faz toda a diferença para a gente continuar trazendo mais conteúdo assim. Vamos lá, bota a mão no teclado e vem conversar comigo. Valeu! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards